Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Pessoal, esta noite viemos aqui com o assunto de M&A, Merger and Acquisitions, ou aí popularmente conhecido como fusões e aquisições. E para a gente poder bater um papo, eu trouxe aqui uma fera nesse assunto. É o Mário Alves, 47 anos, casado, tem 2 filhas, natural de São Paulo e atualmente sócio da prática de Due Diligence Consulting na Crow Macro Consulting. Ele que tive a oportunidade de trabalhar com ele na Terco Grant Thornton, e na oportunidade essa fera chamava carinhosamente os seus aspirantes de fiote. Deixa eu chamar aqui o Mário Alves. Mário, se quiser entrar online aí no Instagram, tá? Entra no ao vivo aí. Deu? Carregando aqui. Só aceitar. Entrar. Ok. Deu certo? Entrando, Mário Alves. Maravilha. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigo. É uma honra estar aqui com você. Boa noite para todos que nos ouvem. Faz tempo em que a gente se conhece, hein, cara? E você já está pegando a conversa do fiote, né? Bom, eu que já fui seu aspirante, é um prazer também estar tendo aqui contigo agora um bate-papo, porque o tempo passa e a gente evolui e a gente acaba tendo aí bons conhecimentos também agora para a gente poder pensar de formas diferentes. Verdade. E aí a gente, com o projeto da Gestão, que é um projeto de levar conhecimentos para micro e pequenos empresários, e esse assunto, por mais que seja aí, atinge grandes empresas e empresas do middle marketing, é um assunto que interessa a todos, né? E tem muita coisa obscura aí nesse assunto, e aí é uma oportunidade de a gente esclarecer muita coisa hoje aqui. Bom, que a gente pode dar, cara. Estamos à disposição. Se você quiser falar um pouquinho da sua vida, da sua experiência profissional e um briefing aí referente a esse mercado, fique à vontade. Bom, cara, é bom a gente não falar muito, assim, da nossa experiência profissional, porque já faz bastante tempo e dá a impressão que a gente é velho, né? E a intenção não é muito essa. Mas eu trabalho com auditoria, entrei em auditoria em 95, fazem aí bastante tempo. E no ano de 2000 eu conheci a prática de due diligence, né? As operações de transações. E foi onde eu acho que eu me descobri. É um mercado bastante interessante. Eu já vivenciei aí, acho que centenas de operações. E é um mercado bastante interessante. É um mercado repleto de polêmicas, repleto de será que isso é regra? Será que na regra tem regra para isso? Pode fazer isso, não pode fazer aquilo? É um mercado bastante, assim, envolve muito misticismo, é até meio mítico as coisas, mas a gente, com o tempo, a gente vai conseguindo absorver as coisas e a gente consegue ajudar o nosso cliente da melhor forma possível, para que ele, pelo menos, se acalme, entenda como funciona a operação. O Brasil vivenciou muitos movimentos. Eu participei da época de 2004, 2005, aquela grande explosão das consolidações de mercado. Participamos juntos, até você fazia parte da minha equipe nessa época, no momento, a gente participou das aquisições da Júlio Simões, antes da abertura de capital, da Amil, antes da abertura de capital, Brasil Brokers, Brasil Insurance,
Então, uma série de empresas que abriram capital, que hoje são gigantescas. A gente participou de todo o movimento de consolidação do mercado, compra uma empresa aqui, compra outra, compra outra, compra outra, compra outra, até ficar num tamanho que elas ficaram hoje, foram para o mercado, hoje são companhias abertas, são companhias gigantes. É um mercado bastante interessante, sim. Bacana. E aqui o pessoal entrando, boa noite aí, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, que todo mundo, assim, separei diversas perguntas para a gente poder se falar aqui hoje, mas uma delas é, a consultoria geralmente ela é chamada pela empresa que está comprando ou pela empresa que está vendendo? Isso é uma coisa que é engraçado, né? Nos mercados menos maduros, como o Brasil, geralmente a gente ainda é contactado pela empresa que está comprando. A empresa que está comprando, ela precisa investigar, precisa fazer a investigação dela para ver se o que ela está, se ela está levando é aquilo mesmo que está sendo dito, está sendo comentado. Mas nos mercados mais maduros, como os Estados Unidos, a figura do vendedor solicitar a ajuda de um assessor para se preparar, para estar bem preparado para uma operação, ela é bastante comum. E a gente tem aí que as empresas menos preparadas, quando vão com o processo de venda, elas tendem a ter uma desvalorização da sua expectativa de preço na companhia de até 30%. Então, é uma coisa bastante relevante no mundo de negócios, mas hoje a gente, com esse dinamismo que a gente está vendo no mercado brasileiro, as pequenas empresas, as empresas que estão buscando potenciais investidores, seja ele estratégico, seja ele um investidor de capital, elas têm voltado um pouco os olhos para se preparar, para conseguir entrar numa operação dessa um pouco mais preparados. Então, respondendo a sua pergunta de novo, a gente ainda é muito mais contactado pelos compradores, mas já existe um mercado bastante interessante e que já está tomando relevância da parte dos vendedores também. Ou seja, o americano se veste bem vestidinho para poder buscar um bom partido. E o brasileiro está preocupado se aquela pessoa bem vestidinha é realmente um bom partido. É o inverso. É isso. É assim, são economias que não dá para você ter a menor comparação. A economia americana é uma economia pujante, que sempre foi, um mercado muito mais amadurecido, as relações entre empresas muito mais determinadas e recorrentes. O Brasil é um mercado que é ainda muito jovem, querendo ou não, o mercado de transações é muito jovem no Brasil. A gente viveu uma série de problemas econômicos, um monte de crises financeiras, aí, inclusive a gente está tentando sair de uma agora, nesse momento, veio a Covid, que a gente já estava. Então, o mercado brasileiro ele prejudica muito essa maturidade natural das empresas, né, das relações corporativas. E a gente chega numa situação onde o empresário nacional ele se preocupa muito mais com sobrevivência, com o dia de amanhã, com o dia a dia, do que se preparar para uma situação mais profissional, para uma transação, investimento de longo prazo, uma situação de um share de participação societária, fica meio que relevada a segundo plano para os nossos empresários, infelizmente. Mas o mercado vai chegar lá, os agentes têm muito fundo de investimento no Brasil, o mundo hoje vive uma crise econômica, mas diferente das outras, não falta dinheiro, tem liquidez, então os fundos têm liquidez, os fundos vão querer alocar o dinheiro deles em mercados mais atrativos, mercados menos estruturados, para poder constituir as grandes operações depois, com consolidações de mercado e assim por diante, como já foi no passado. Então, a oferta é muito grande. Então, muito comum você ver um empresário que recebe batida na porta, você está interessado em negociar a sua empresa? Era uma coisa que, até pouco tempo atrás, assustava muito os empresários. Como assim? Você está vendo placa de venda em algum lugar? Não é isso. É que a economia força, a necessidade de alocação de capital dos grandes fundos força esse approach um pouco mais agressivo no empresariado nacional. Perfeito. A gente vê assim, em MBAs, o pessoal vai estudar, e aí, se aplicando em teorias, a gente vê que o tema fusões e aquisições,
ele está muito vinculado à estratégia, ao planejamento estratégico das empresas. E aí, a pergunta é, efetivamente, quando acontece fusões e aquisições, é baseado em planejamento estratégico ou é uma coisa que vai acontecendo? Cara, é uma coisa o que é catedrático, né? Uma coisa que a gente vê. É óbvio que você vê em qualquer aula de finanças, qualquer MBA, qualquer discussão com fundos de investimento, é uma coisa meio que natural, a empresa atinge um determinado tamanho de crescimento orgânico, e chega uma hora que ela é muito grande já para continuar no ambiente onde ela vive, ela é muito pequena para buscar outros mares por conta própria. Então, é meio que uma situação normal. Chega uma hora que você precisa de ajuda, você precisa associar com alguém, você precisa de sofisticar um pouco mais os seus controles, você precisa ter controles mais sofisticados para você navegar em mares menos conhecidos. Mas isso é meio que catedrático, né? Na prática é o capital que impõe. A gente hoje, você tem um mercado globalizado, as coisas são muito mais rápidas e muito mais acessíveis. Você vê os chineses, está todo mundo falando que chinês está comprando metade da produção agrícola do Brasil. Por quê? Pela facilidade de acesso. Hoje em dia é um e-mail, a facilidade de acesso e o excesso de capital disponível para investimento causa um pouco de transformação nessa situação. Se você está no mercado hoje, mercados que a gente tem como mercados, assim, clássicos para operações de M&A, saúde, educação, alimentação. Se você tem hoje um pequeno hospital, principalmente ele, não vou falar de hospital é até mais restrito, você tem hoje uma faculdade que tenha cursos de medicina aprovadas pelo MEC, tudo regulado, você não precisa levantar a mão que parece alguém para te você não quer vender? Você não quer, porque tem muitas teses, as teses, na verdade, que você se referiu, as teses hoje são ditadas pelos investidores. Então, os fundos de investimento, o fundo de investimento ele ganha dinheiro de que forma? A remuneração do capital em operações normais, bolsa ou aplicação financeira, ele é baixo. Se você quer ir buscar um tipo de retorno para o seu capital investido um pouco mais agressivo, você precisa ter um pouco mais de tempo, disponibilidade desse recurso para você alocar em um bem de produção. O que significa isso? Uma empresa que nasce do zero, ela precisa de maturidade. E aí, no momento onde você tem um investidor, já está o negócio pronto. Ele só precisa dar aquele tapa legal na empresa para poder seguir ela. Exatamente. É isso que a gente fala que para o lado do vendedor, isso deveria fazer parte do plano estratégico. Eu vou crescer até um determinado tamanho, e depois que eu chegar nesse determinado tamanho ao longo de 3, 5, 10 anos, dependendo da sua operação, eu vou buscar um investidor. Um investidor de qual perfil de investidor que eu quero? Investidor estratégico, que é um cara do seu segmento mesmo, um potencial concorrente seu, ou uma pessoa que tem uma linha de produção equivalente à sua, ou que vocês criem sinergia, complementar à sua, ou um investidor de capital. Investidor de capital são os fundos de investimento que eu estou dizendo, que o fundo de investimento está gerindo uma aplicação financeira. Ele tem prazo, ele vai entrar, ele vai melhorar os seus controles, vai te ajudar a melhorar a performance, ele vai te ajudar a aumentar seu desempenho financeiro, de rentabilidade e retorno, para você ficar mais atrativo, para você ou ir para o mercado, ou abrir capital, que é o natural das coisas, ou você passar a ser atrativo para um outro investidor, seja ele estratégico, seja ele de fundo maior, para que ele possa sair. Quando ele sai, na verdade, é como se ele estivesse resgatando uma aplicação, ele devolve o dinheiro para os mantenedores dos fundos. Então, a lógica de mercado de transações é essa. Ninguém compra uma empresa, um investidor de capital, ele compra uma empresa olhando aquele negócio como uma aplicação financeira. Eu tomei dinheiro do pessoal do fundo, do pessoal dos mantenedores do fundo com um propósito. E para isso desenvolve-se as tão faladas teses de investimento. Qualifiquei minha tese de investimento, ela tem substância econômica, ela tem um mercado para ser utilizado,
dá para se fazer o teste no mercado, e aí é onde as transações de M&A, elas começam a acontecer. Só que, existe um volume de mortandade dos projetos muito grande, muito grande. A gente vê aí toda hora saindo no jornal, fulano comprou ciclano, fulano se fundiu com ciclano, mas o volume, a quantidade de operações que não obtém sucesso por falta de estrutura do lado do vendedor, ou até aquela empresa não se adequou completamente à tese de investimento, isso é muito grande, muito grande. A gente vê o último exemplo aí, último não, né? Já teve vários, mas a gente vê um grande exemplo que nem Buffer escapou disso, com o tiro na água que deu com a Hens, que a ação despencou. Então, nem o cara que é o mais falado no mundo aí, dos negócios, que é um baita de um empresário, também teve seus erros nessas transações. Existe um estudo da Price, se eu não me engano, que são 67%, parece, de todas as transações não deram certo. Então, assim, o que você está dizendo é muito alto, né? E assim, a gente vê que vários fatores levam à transação de fusões e aquisições. Mas qual que é o fator predominante na sua vida profissional? O que mais predominou em relação às empresas quererem fazer essas transações? No fundo, tudo se resume numa mesma resposta. A minha situação, eu estou pensando aqui do lado do vendedor, tá? Do lado do comprador é muito claro, é um investimento, eu vou alocar meu recurso onde eu acho que eu vou ganhar dinheiro, onde eu vou ter um retorno maior do que deixando no sistema bancário, sistema financeiro. Do lado do vendedor, os motivadores são diversos e os mais peculiares que você pode imaginar. Problema de sucessão, né? Você tem um problema, meu negócio é um belo do negócio, eu não estou vivendo, preciso de uma injeção de capital para poder alavancar meus negócios, eu não tenho onde recurso do banco é caro, é difícil da gente obter recurso, ou eu estou pujante, eu estou crescendo muito, mas eu quero crescer muito mais, eu quero abrir capital, eu quero ir para a bolsa. Então, existe uma série de motivadores para os vendedores. E aí é onde a gente costuma dizer que um desejo mal preparado, mal estruturado, pode gerar bastante decepção na condução da operação de M&A. Primeiro, você precisa determinar bem antes. Só para dar um exemplo para vocês, às vezes eu sou chamado assim, olha, Mário, entraram em contato comigo aqui, o pessoal está querendo me fazer uma oferta, querem me comprar, me ajuda, faz uma diligência para mim do lado, como se você fosse do comprador, faz para eu só ter uma ideia do que vai aparecer à mesa para discutir. E eu costumo falar para os meus clientes assim, excelente, se você tivesse me chamado há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, porque não vai ter tempo de você fazer mais nada. Eu vou mostrar. Eu entro hoje, daqui 1 mês entra a diligência do potencial comprador, mais. Não dá para arrumar nada. E não dá para arrumar nada e você gastou dinheiro à toa, porque a diligência o comprador vai pagar para fazer, para que você vai pagar para fazer a mesma coisa? Verdade. Então, falta de planejamento, falta de. Esse é o exemplo mais clássico que a gente tem. Os outros você pensar, fazer um planejamento, ter um planejamento de médio e longo prazo na sua companhia. Qual o momento que eu vou efetivamente partir para uma saída de transação? Vou transacionar o que da minha companhia? O que eu quero transacionar? Eu quero buscar um investidor estratégico, eu quero buscar um investidor financeiro. O que eu quero vender da minha companhia? Eu quero vender a minha companhia inteira ou quero vender só uma linha de negócio, uma linha de serviço? O que é salutar para que eu consiga buscar esse recurso? Ou somente o ativo, né? Somente o ativo? E o mais importante, o que eu quero? Eu quero um sócio majoritário, eu quero um sócio minoritário, eu quero vender 100% da minha participação, quero comprar um iate, quero ir pescar. Então, essas pequenas perguntas que você tem que responder, tem que estar bem pautado na sua cabeça, com planejamento de médio e longo prazo, te ajudariam a
a mapear o mercado e não ser engolido por de repente, aparecer um comprador aqui, se abre seu coração para o comprador analisa, vê os seus pecados do passado que são sabidos ou não, e coloca na mesa. E o que é pior, o que é mais frustrante, é que o vendedor, poxa, trabalhei minha vida inteira, construí esse negócio, o que eu falo? Como é que você me oferece só isso de dinheiro? O valuation está certo, o valuation está errado. A noção de valor, para a gente partir para uma transação de M&A, a noção de valor ela tem que ser bastante questionada e bastante bem qualificada, porque valor não significa preço. Valor tem componente emocional. Quanto mais arraigado com um componente emocional no vendedor, mais fácil dele se frustrar numa transação. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Valuation é a cerejinha do nosso bolo aqui da nossa live hoje. Então, vamos lá. Você sabe um ponto que é bem interessante? Quando existe um comprador e um vendedor nessa jogada, existe uma coisa muito grande por detrás de um comprador e de um vendedor. É as estruturas, são as pessoas, são as culturas, são os momentos diferentes de uma empresa e de outra. Então, quando a gente fala de fusão ou joint venture, existe um choque muito grande cultural. Até mesmo na fusão, por exemplo, em dois CEOs. Você tem um CEO de um lado, CEO do outro, e quando esses caras entram? Aí, a minha pergunta é assim, como é que é a estratégia para o pré e para o pós-transação? É uma excelente pergunta essa que você falou, porque a gente vê isso todo dia no mercado. Principalmente no mercado de middle market, onde eu navego nesse mercado há mais de 20 anos, você lida muito com a empresa. Eu criei essa empresa, ou meu pai criou essa empresa, ou meu avô criou essa empresa. Ela é assim desde que a gente se conhece por gente, e nós sempre ganhamos dinheiro assim. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando você abre o seu coração, quando você abre as suas portas para uma transação de M&A, onde o cara vai tirar uma radiografia do seu negócio, não necessariamente você tem os melhores controles para fazer a apresentação, para justificar todo esse império que você construiu, todo esse ativo que você tem. E isso vai muito do mindset, porque eu aprendi assim, sempre foi assim, sempre deu certo, por que eu vou sofisticar algo que está dando certo? Mas esse sofisticar algo que está dando certo só é colocado à prova quando você deixa alguém olhar. Sim. A mesma coisa que você ir no médico, tô bem, eu tô legal, e aí você vai para fazer uma operação, vai no médico, sem operação nenhuma, você vai para o médico fala assim, sei lá, o seu estômago tá meio, sua pressão tá alta. Peraí, como assim? Não tem nada para minha pressão tá alta. Mas eu fiz um exemplo aqui bastante idiota, mas assim, acontece demais nas operações. Eu vejo sempre em transações de sell side, onde eu estou trabalhando com o vendedor, tá tudo certo aqui, tá tudo bonito, a gente faz as coisas tudo direitinho. Primeiro que você se defronta com a inexistência ou a ineficácia dos controles para sustentar a tese da precificação. Esse exemplo, só colocando um pouquinho de humor na coisa aí. Eu vejo a mesma situação assim, ó. Você chama um amigo para jantar na sua casa e até então você só conhecia ele. Ele fala, eu tenho um filho que é a coisa mais linda do mundo. Aí o menino chega, mas o menino destrói a sua casa. Aí o menino, para ele, é lindo. Mas para você, meu amigo, precisa de uma boa educação aí. E o empresário continua, é a mesma coisa. Ele vê a empresa dele como um filho, não tem defeito nenhum. Mas o de fora consegue enxergar muito defeito, que o cara precisa fazer muita coisa. E aí o empresariado, o complicado é esse, ele põe um sentimento, né? Ele põe a emoção no negócio dele. Ele criou aquilo é um filho que cresceu. Aí é um adolescente mimado e você não pode falar nada. Então, e o cara acha que o adolescente mimado dele é uma bela de uma empresa. Não é. E aí, quando você vem com essa visão de fora, é complicado você passar isso, né? Bastante complicado, o componente emocional é muito forte, é muito arraigado, e é difícil de você segregar isso. Por isso que eu sempre costumo dizer assim, para os meus clientes, eu costumo orientar, se você quer buscar uma transação de M&A, vamos primeiro constituir um time
O comprador, o potencial comprador, ele vai vir com os seus advogados, ele vai vir com o seu assessor para fazer a diligência, ele vai vir com o cara da boutique de M&A, que vai cuidar da transação, da negociação em si. Então, ele tem um belo de um esquadrão. Você precisa, pelo menos, se equiparar essas forças. Ah, por que isso? Eu vou gastar dinheiro à toa? Eu não sou capaz de negociar o meu carro? Você é perfeitamente capaz de negociar o seu carro. Só que, imagina que vai chegar um mecânico lá, esse mecânico muitas vezes sou eu, lá, o cara da diligência, fala assim, o seu motor tá queimando óleo, o seu carro bateu aqui a lateral, tá meio amassado aqui, tá meio torto aqui, é impossível você não se sentir, não, peraí, mas você fica colocando defeito nas minhas coisas. Então, você colocar o seu time, organizar um time para ter esse embate de ideias, você pelo menos se preserva psicologicamente, para você entrar na discussão só a hora que ela estiver já totalmente lapidada e totalmente baseada em fatos. Exatamente, para que você possa até ter estrutura emocional para dizer sim ou não. Eu já vi uma operação, só dando um exemplo rápido aqui, sem tomar muito tempo de vocês, uma operação que ela estava fechada, estava tudo negociado, preço negociado, tudo feito, e o potencial comprador, já no dia de assinar o contrato, o potencial comprador levou um projeto que ele ia modificar toda a empresa que ele estava comprando, que na verdade ele estava se associando, ele não estava comprando 100%, ele estava se associando, ia ser majoritário, e ele apresentou o projeto ao potencial vendedor, e o potencial vendedor olhou o projeto, nossa, que projeto lindo, e ele olhou assim e falou assim, cadê aquela árvore, aqui nesse canto aqui, não tem uma árvore? Ah, tem, mas essa árvore atrapalha aqui a movimentação logística aqui da operação, nós vamos tirar. E aí ele falou assim, que legal, tá bom. 10 minutos depois ele falou assim, eu preciso ir ao toalete. E ele não voltou mais. E aí o comprador assim, gente, o que aconteceu? Que ele foi embora, tá doente, aconteceu alguma coisa? Ele já era um senhor de idade, aconteceu alguma coisa? O advogado dele telefonou para ele, ficou uns 15 minutos com ele numa outra sala conversando pelo telefone, e depois ele voltou para cá e falou assim, esse negócio de ter derrubado essa árvore, aí machucou bastante ele, que essa árvore foi plantada pela tataravó dele. Aí. Sabe? Sentimento, emoção. Componente e o outro lado, um fundo de investimento, um fundo de private equity, ou mesmo uma pessoa da cadeia de valor que está lá para comprar, o que ele está esperando é a última linha do DRE, ou ROI, isso, né? Então, o cara ali está preocupado com a árvore. Então, são mundos totalmente diferentes. Outro mindset. Você tem que estar preparado até psicologicamente para entrar nessa. Conversa com um cara do mercado financeiro, um fundo de private equity, os caras são de mercado financeiro, os caras olham isso como uma aplicação financeira, ele quer ver retorno, não quer saber de nada. Bate-se muito no EBITDA, quanto que essa empresa dá de EBITDA, múltiplo do EBITDA. Apesar que existe uma certa controvérsia no mercado, eu, por exemplo, sou partidário do professor Oscar Malvesi, que eu fiz um curso com ele, da GV, que ele fala que EBITDA é conta de quem tem preguiça de fazer conta de verdade, né? Porque EBITDA não significa nada. O que significa muita coisa, vive do passado. São 6, 7 EBITDAs, menos dívida. Beleza. Olha, a gente já pegando a cerejinha do bolo e já colocando aqui de novo. Falando de valor. Você pega 6, 7, ok, mas a empresa está em ascensão, está com fase de crescimento de 20%, 30%, você pega uma EBITDA de 12 meses passado, não condiz com a realidade, pronto, acabou a valuation aí. É perigoso. Para projetar um resultado, na verdade, você tem que analisar, para valorar uma empresa, você tem que analisar se a empresa gera valor ou ela destrói valor para o acionista. Porque no fundo, na última linha, pode ter muita gente até ouvindo a gente aqui que não concorde comigo, até empresários, porque no fundo o empresário é um grande aplicador, ele está fazendo uma aplicação, ele tá colocando dinheiro, ele tá alocando capital e recurso dele numa geração de valor, e de repente o que ele tem de retorno está destruindo o valor, numa comparação com de mercado, outras operações. Aqui no Instagram, eu já cheguei a fazer até um videozinho curto, Mário, dizendo assim, o empresário devia deixar de ver o negócio dele como uma sobrevivência,
Quando a gente fala de middle market para grande, o cara tem um sustento muito bom, né? Ele tem um retorno muito bom. Quando a gente fala do micro e pequeno empresário, muitos abrem um negócio para se sustentar e não ser um investidor. Porque a diferença é assim, ó, eu tenho 100 mil reais, eu vou pegar esses 100 mil reais hoje e eu vou fazer uma aplicação. Hoje não está rendendo nada. Então, o meu 100 mil reais vai me render muito pouco. Então, eu tenho que pegar ele e fazer o quê? Transformar ele numa máquina, transformar ele numa matéria-prima, transformar ele em uma folha de pagamento e transformar ele tudo isso para a gente poder ter um retorno. E aí o cara não entende o negócio dele como um investimento, e sim como um sustento. E é complicado isso. E você vê, acaba tendo grandes empresários que vê o giro do seu negócio, ele se mantém muito bem com o giro do seu negócio, mas o negócio dele não é tão bom como ele pensa. É um mercado, como eu disse para você, que ainda precisa evoluir muito na questão de maturidade. Isso envolve até mudar um pouco o mindset dos próprios empresários. Você vê aí com essa pandemia que está assolando a vida das pessoas e o mercado, o que não falta são matérias dizendo que o empresariado brasileiro não está preparado, não está preparado para ter reserva de caixa para momentos de dificuldade. Poxa, o empresariado brasileiro vive num ambiente de dificuldade. É o que você falou, o cara precisa sobreviver amanhã, sobreviver depois de amanhã. Então, não dá para você fazer uma estratégia tão sofisticada, o qual os mercados mais maduros têm. Mas a gente precisa se preparar para isso e ajudar os nossos clientes, ajudar quem a gente conhece, para estar preparado para essas coisas. Para estar preparado, independente de se constituir uma operação de M&A no futuro, independente de agregar mais valor ou menos valor no seu EBITDA, no seu valuation, sofisticar um pouco mais as suas operações, os seus controles, ver o seu negócio com mais qualidade. Meu negócio está gerando caixa, não está gerando caixa, meu negócio ter na palma da mão os seus custos. Eu fiz um curso, eu disse que eu fiz esse curso com o professor Oscar Malvesi, e quem encerrou o curso foi me faltou o nome aqui, o Sicupira, do time lá da Ambev. E ele falou assim, a gente na Ambev, eles tinham recém-comprado, recém-feita a fusão da Ambev com a Antártica. Ele falou assim, a gente lá na Ambev, a gente corta a unha todo dia, não olha para o mercado, a gente só olha para o mercado depois de cortar a unha todo dia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, eles olham o custo todo santo dia. O mercado tem a torneirinha fechada todo dia. A gente sabe todo dia. Porque o preço o mercado define. O preço o mercado define. O que eu menos tenho ingerência no meu negócio? Mercado, preço. O que eu mais tenho ingerência no meu negócio? Custo, está na minha mão. Esse eu consigo. Se eu não conseguir ver isso, eu não consigo ter um negócio na minha mão. E isso desencadeia uma série de outras análises. Eu preciso saber meu prazo de pagamento, meu prazo de recebimento, o ciclo financeiro da minha operação, ele é sadio ou ele não é sadio. Eu preciso ser alavancado, e eu vou buscar essa alavancagem em banco, eu vou buscar alavancagem com sócio, eu vou buscar alavancagem com meus fornecedores. Como que eu avalio mais barato, inclusive, né? Exatamente, porque o capital mais caro que tem para uma empresa, muita gente não sabe, o capital mais caro tem o capital do sócio. Toda vez que o sócio coloca um cheque na companhia, é o capital mais caro que tem, porque o sócio está assumindo todo o risco da operação, o sócio não pode tirar aquele dinheiro da operação no dia seguinte. O banco põe dinheiro na companhia, é caro o juro, só que o banco sabe exatamente quando ele entra e quando ele sai, e como é que sai, o sócio não. Então, o sócio... Mesma coisa, né? Mesma coisa. Vendo uma ação às 10 horas da manhã, 11 horas, se eu quiser sair, eu saio. Exato. É outro mercado. É outra brincadeira. A brincadeira do M&A, ela é uma brincadeira um pouco mais, técnica, envolve não que o mercado financeiro, a bolsa não seja técnica, porque se você também comprar ação sem qualificação e sem prestar atenção no que você está fazendo, você também está fadado ao insucesso, ao prejuízo. Mas é outro game, é outra brincadeira. E falando agora em técnica, vamos pegar nesse gancho seu aí, a parte mais técnica que tem na transação, efetivamente, é a due diligence, né? A diligência sobre o negócio, né?
E quando a gente vai falar de diligência, quais são, assim, os principais issues que, de repente, entra e que fala, ó, transação já era. Não vai mais... É complicado isso, né? Porque, na verdade, eu me sinto, às vezes, que eu sou o cavaleiro do apocalipse, né? Porque eu sou o cara que eu acabo, O dedo podre da transação, né? eu acabo frustrando expectativas, porque quando os caras me contratam, eles já se conheceram, já conversaram, já estão quase namorando, e, ó, o Mário vai lá olhar como que as coisas estão, tá? Claro, tá todo mundo na expectativa de concluir o negócio com sucesso. Aí chega o Mário lá de novo, dá o exemplo do carro, ó, seu motor tá queimando óleo, isso aqui não é assim, isso aqui não é assado. Então, eu sou um cara que eu convivo com frustrações. E muitas das vezes a gente está discutindo um ponto com o cliente, com o target, na verdade, a gente está discutindo, porque eu não saio de nenhum trabalho sem ter todos os pontos discutidos, seja eu trabalhando pelo comprador ou pelo vendedor, eu discuto com a outra parte o tempo todo, porque eu não gosto de que tenha surpresas. Meu relatório não é bomba, por mais frustrante que ele possa ser o resultado dele, mas ele não é bomba, eu prefiro colocar o profissionalismo acima de tudo, porque amanhã você também pode estar do outro lado da mesa, né? Exato. E às vezes, você conduziu todo o trabalho, a pessoa foi super solícita contigo e se respondeu todas as suas perguntas, aí quando você chega para ele e diz, só que tem um problema aqui, sabe aquele seu funcionário que você contrata como PJ? Ele só trabalha para você, na prática ele é um funcionário seu. Se chegar um fiscal aqui, vai achar que esse cara aqui é funcionário, você vai ter um auto de infração, vai custar tanto. E também isso tem um impacto no seu EBITDA, porque eu vou ter que normalizar essa despesa que você tem como PJ, vou ter que considerar esse cara como funcionário. E na hora, o que o vendedor faz? Ele multiplica, poxa, o cara está me pagando 5 vezes o EBITDA, cada real que você está colocando no EBITDA está diminuindo o preço da minha companhia em X, e a dívida você está descontando o meu preço, vai criar uma retenção de valor, e eu vou ficar com menos dinheiro no bolso, e aí ele começa, não, você está errado, não existe nada disso. Mas, de novo, assim, eu estou nesse mundo há muitos anos, a gente já aprendeu a conviver com isso, e a gente tem que saber filtrar a parte emocional do negócio, porque eu não me envolvo no preço, não me envolvo na negociação. Meu trabalho é técnico. O que você precisa? Você precisa que eu avalie o seu EBITDA, precisa que eu avalie a sua dívida, precisa que eu verifique se o seu PL, se as suas demonstrações contábeis se sustentam. Ok, é isso que eu vou apresentar, de uma forma técnica. Chegou até uma perguntinha aqui, ó, que até tá interessante. Já aconteceu algum caso onde você não deu o aval e mesmo assim a transação ocorreu? Nossa, cara, diversas vezes. Eu sabe que há muitos anos atrás, eu era gerente, eu tinha recém virado gerente da parte de due diligence, e eu fiz um trabalho para uma grande empresa agora, que eu não vou dizer o nome por questões de confidencialidade, e estava tudo errado na companhia, e a gente apresentou um relatório daqueles destruidores na operação, e a pessoa que tinha me contratado falou assim, nossa, menino, me chamou até de menino, nossa, menino, você fez um excelente trabalho, que trabalho legal que você fez. E aí ele olhou para o advogado e falou assim, olha, conserta tudo isso no contrato, porque eu quero comprar esse negócio. É importante para a gente comprar esse negócio. E aí o próprio advogado falou assim, mas doutor, com essas coisas, os passivos e as contingências estão muito maiores do que o preço. Aí ele falou assim, por isso que eu estou te pagando, você é advogado, e você conserta tudo isso no contrato. E aí ele viu a minha cara, né? Aí ele falou assim, não esquenta não, menino, você fez um excelente trabalho, mas se eu tivesse, durante toda a minha vida, seguido metade das coisas que os auditores me disseram na vida, eu não teria 1/3 do dinheiro que eu tenho hoje. Então, tem um risco, né? do empreendedor. Cara, o trabalho foi feito, né? Olha, o risco é esse. Se você quiser, está aí. Exato. E, por outro lado, tem uma outra situação engraçada. Também um outro caso, que o cliente, eu apresentei também um relatório destruidor, uma série tinha umas contingências bastante relevantes, e o comprador chegou para mim e falou assim, Mário, senta aqui na minha cadeira.
Eu falei, não vou fazer isso. Ele falou assim, não, é só hipoteticamente falando, mas se você estivesse aqui, você assinava o cheque ou não assinava o cheque? E aí eu respondi para ele assim, olha, senhor, quantos desses, o senhor é um investidor estratégico, o senhor tem também uma companhia idêntica a essa que o senhor está querendo adquirir. Quantos desses problemas o senhor tem no seu travesseiro hoje? Se o senhor não tiver nenhum desses problemas no seu travesseiro hoje, ok. Assina o cheque. Agora, se o senhor se o senhor já dormir com esses problemas no seu travesseiro na sua vida hoje, normal, antes da aquisição, não muda nada, só vai aumentar um pouco o tamanho do travesseiro. E aí ele parou, pensou e falou assim, nenhum consultor me deu me falou uma coisa assim tão que eu preciso pensar. Eu vou pensar na cama sobre esse negócio. E depois, todas as outras aquisições dele, ele fez comigo, porque ele gostou da volta que eu dei para ele. Não fiz nada dispensado, não foi nada, eu até fiquei na hora assustado, mas foi casos que vão acontecendo, e se a gente ficar contando esses casos na live hoje, a gente sai só amanhã de manhã. Só pegando o gancho, a gente tem um junto, né? Que a gente também não vamos falar a empresa aqui, mas depois do relatório pronto, o cliente olhou o relatório e falou, os americanos vão ficar na saudade, porque eu não vou vender nada não, né? Foi isso? É verdade. Agora que vocês já me falaram tudo que eu preciso fazer, eu não vou vender mais. Tudo. Acontece tudo. Esse caso foi legal. E aí, vendeu? E o mais interessante foi explicar para o americano o que era um bem de terceiro em nossa posse ou o inverso, né? Isso foi o mais... Como é que você tem um bem que está em outro lugar, né? É engraçado esse tipo de coisa. Ou explicar para um holandês o que era substituição tributária. Fantástico também. Até hoje, que eu acho que até hoje ele não entendeu. Um dos maiores desafios que a gente tem. A gente faz inúmeros cadernos de explicar a nossa tributação para os gringos e todo ano é uma confusão, tem que explicar. A legislação trabalhista, inclusive, é uma coisa impressionante da gente explicar. Mas, Mário, e colocando essa situação aí, né, esses riscos podem acontecer, vazamento de informação, a questão que a gente colocou aqui, relação cultural, que pode dar choque entre uma fusão, um joint venture, você tem em mente um determinado prazo para que isso aconteça, essa transação, ou cada um caso? É muito cada caso é um caso, depende da sua preparação. Quando as duas partes estão mais preparadas, as coisas tendem a ser mais rápidas, quando não é, e que isso não é comum, né? Mas, e aí depende muito do apetite, depende muito da profundidade que se faz a diligência, depende muito do componente estratégico, principalmente com operações com concorrentes, com investidores estratégicos, tende a ser mais rápido. Porque imagina, ou tende a ser mais rápido, ou tende a não acontecer. Imagina que você está querendo comprar um concorrente seu. Então, ou tende a não acontecer, ou se acontecer, você já conhece ele já te conhece, eles já conhecem do negócio em si, então tende a ser mais rápido. Com private equity também, dependendo se o cara encaixa perfeitamente na minha tese de investimento, eu preciso alocar esse cara. Eu vou dar um exemplo para você. Eu participei de todas as aquisições da Brasil Insurance e da Brasil Brokers, mas mais da Brasil Insurance, que é aquela grande rede hoje de corretores de seguro. No começo da operação, o pessoal da Brasil Insurance nos contratou, era difícil para eles conseguirem algum interessado. Imagina, eu vou me juntar com outro corretor que trabalha comigo na mesma área aqui, faz a mesma coisa que eu, como que isso para em pé? Eles estruturaram uma modelagem financeira que fazia sentido. Quando eles colocaram 3 caras grandes assim no mercado deles, mas pequenos ainda, no conceito de empresa, quando eles colocaram 3 na brincadeira, o telefone deles não parava de tocar, não parava mesmo. E o cliente até ligou, a gente fez, inclusive o Caio que está nos vendo aqui na live, até colocou, eu estava nessa também, é verdade, você estava, que bom que você tá aqui, moleque. A gente num período, acho que de 3 ou 4 meses, nós fizemos quase
30 diligências. Porque os caras queriam abrir capital, tinha uma pressa muito grande da operação, nós trabalhamos feito malucos, mas as coisas saíram super, super, super rápido. E geralmente, geralmente também depende muito, a gente via, né? Quando entrava a gente na linha de frente lá, tinha muito... A diligência depende muito da qualidade da informação. E aí, se você não tem boas gerências, né? Não tem boas pessoas trabalhando, boas equipes trabalhando, a informação a gente acabava levantando, né? A gente acabava fazendo a qualidade da informação. O Excel, na época, saía até fumaça do Excel, porque a gente trabalhava demais para levantar essas informações. Então, a qualidade técnica do cliente também demanda demais, né? Demanda, qualidade técnica, preparo. O Excel ainda pega fogo, Sim, muito. O middle marketing ainda é middle marketing, cara, e eu não digo isso como defeito, porque a gente volta naquilo que a gente falou, o empresário do middle marketing, aquele que está tendo problemas financeiros, ele quer sobreviver para solucionar os problemas financeiros. Aquele que está crescendo, ele não está preocupado com o controle, ele quer aproveitar a onda, o máximo da onda de crescimento que ele puder. Só depois muitas das vezes o pessoal do middle market ele é provocado, seja por banco, por boutique de M&A, ele é provocado. Então o tempo de reação costuma ser muito pequeno para que tenha um preparo adequado para você apresentar essa operação. Por isso que eu ressalto, assim, para os nossos ouvintes aqui, quem for desse meio, quem for empresário, estiver pensando nisso, pense nisso, uma estratégia de médio e longo prazo, se prepara, esteja preparado, sob pena de a expectativa de valor que você tem, você não conseguir realizar ela em dinheiro. Eu só acrescentaria aí todas essas suas dicas, Mário, na vaidade. Não tenha vaidade também com o seu negócio, porque um elogio que venha, você acaba ou subestimando ou superestimando o seu negócio, né? E a vaidade acaba com o empresariado. Exato. E existem operações ou questões contábil-financeira que impactam negativamente os números? E assim, é possível resolver no momento que a gente se encontra nisso? O fator tempo, resolver um problema, o fator tempo, ele é fundamental. Questões contábeis e financeiras que podem impactar negativamente o EBITDA? Sim, claro, muitas. A gente pode dar N exemplos aqui de questões financeiras. Uma dessa a empresa de TI tem muito esse problema. A estrutura da empresa de TI no middle market ainda é bastante ancorada em PJ. Fornecimento de mão de obra via PJ. Uhum. O que esse cara é? Esse cara não é PJ, ele não é um prestador de serviço, ele é funcionário. E a analogia que se aplica muito hoje nas teses tributárias trabalhistas previdenciárias, que é da supremacia da substância sobre a forma, então a substância esse cara é um funcionário que está sob forma de um prestador de serviço PJ. Então, ok, ele é isso, e isso tem que ser feito, tem que ser refletido no seu EBITDA, no seu resultado, no resultado da companhia. Ou seja, eu tenho lá na minha despesa um pagamento de R$100 por mês, mas esse cara sendo meu funcionário, esses R$100 vira 300. Então, isso dá um impacto negativo no seu resultado. Tá? Do ponto de vista de contingências, também, inúmeras contingências. A minha operação não permite que eu formalize 100% das minhas operações. Ok, legal. Bom, a primeira coisa, o primeiro erro, a primeira cilada, como você colocou na nossa chamada, a primeira cilada que o vendedor que não esteja totalmente preparado faz olha, eu tenho um faturamento de 100 mil por mês. E aí o comprador, nossa, 100 mil por mês, que legal. Bom, quando o Mário vai... Uma devolução de venda de 15%. Né? Ou quando o Mário vai ver, na contabilidade só tem 80%. Também. Então, onde é que vem essa diferença? Essa diferença é assim, assim, assado. Assim, assim, assado, filho, você já falou do que você tem um faturamento de 100, então eu já vou pegar esse seu faturamento, esses 20 de diferença da contabilidade, colocar essa receita, mas colocar todos os impostos incidentes sobre essa operação, e também, como prêmio, vem aqui uma coisa
diligência de eventual sonegação tributária aqui para você discutir com o potencial comprador. Então, a falta de conhecimento nas operações, o despreparo, eu estou sendo bastante repetitivo na parte de despreparo, né? Porque eu acho que isso é bastante importante. M&A não tem regra, gente. M&A não tem regra. Não tem... Negócio é negócio. É negócio, é uma negociação entre partes. Se está bom para mim, se está bom para você, chegamos num acordo. Não tem regra no M&A. O valuation, desculpa, falei valuation de novo, mas o valuation... Não é a próxima, vamos lá. Não é regra. O número primeiro que o valuation nunca te dá um número cravado. Ele te dá um range de valor. Então, e esse range de valor não é regra. Se não tiver bom para o comprador, ele vai porque numa operação sempre existem dois valuations psicologicamente tentando interagir. O valuation do vendedor e o valuation do comprador. Dependendo do lado da mesa que você está. Exatamente. O comprador vai querer sempre trazer o preço mais para baixo, o vendedor trazer o preço mais para cima. Se essa distância não é muito grande, a possibilidade de chegar no acordo é grande. Se essa distância é muito grande, a possibilidade do negócio morrer também é muito grande. Então, o que você falou, vaidade, componente emocional, despreparo, pode mudar o foco, pode gerar essa distância muito grande, da expectativa do comprador com a expectativa do vendedor, aí o negócio realmente não tem condição de sobreviver. Perfeito. Antes de a gente entrar no valuation aí, eu sempre tive uma pergunta, e eu sempre gostaria de dividir isso. Você acha que é obrigação do vendedor fazer um plano de negócio para apresentar para o comprador? Ou isso também é... Porque assim, é meio estranha a pergunta, né? Por que eu faria um plano de negócio para apresentar para o meu vendedor? Mas você comprar você vender um carro sem manual de instrução. O cara poderia pegar o manual de instrução do seu carro e virar e falar assim, eu não vou usar nada disso, já sei usar o carro e acabou. Ou ele pode virar e falar assim, para mim isso aí não importa porque eu vou transformar esse carro, então não vai mudar nada. Mas eu vejo que o plano de negócio seria uma obrigação do vendedor, pelo menos para entregar dizendo, olha, o meu negócio é esse aqui, ó. Realmente a sua pergunta não tem uma resposta sim ou não. A sua pergunta, ela depende de onde que você está, no ambiente de negócio que você está navegando. O quão atrativo você quer ser, o quão atrativo esse plano de negócio pode o vendedor, principalmente, ele não tem obrigação de mostrar nada para o comprador que denigra o patrimônio dele. Então, se o plano não tem um plano de negócio sustentável, capaz de ser submetido a uma diligência, capaz de ser testado, ser comprovado, por que mostrar? Vai criar alguma coisa que corrobore com o seguinte, porque numa transação, simplesmente, o plano de negócio, eu não acreditei nesse plano de negócio, eu vou mandar embora. Só que você começa a contaminar o ambiente de confiança entre as partes. Você está mostrando coisa que não se sustenta, porque se o seu plano de negócio não se sustenta, por que a sua contabilidade se sustenta? Por que a sua sabe? Então, é preferível que você não mostre. Se for algo que seja mal estruturado, que não suporte nenhum tipo de questionamento, não mostre. Se for algo que foi feito assim, a olho, não mostre. Porque você vai contaminar o ambiente de confiança da transação. Agora, você tem um plano de negócio bem estruturado, bem fundamentado, pautado nos seus controles gerenciais, nas suas demonstrações financeiras, que mostra uma projeção que você vai desenvolver o seu negócio, aonde você quer chegar, eu não vejo por que não mostrar. Porque está sendo uma ferramenta de valorização do seu negócio. Se você está conversando, por exemplo, com um estratégico, não necessariamente o seu plano de negócio, porque quando um estratégico, um concorrente seu, um cara que atua no mesmo mercado, ele vai pegar o seu plano de negócio, vai pegar o plano de negócio dele e vai fazer o que a gente chama de capturar sinergia. Então, vai surgir um terceiro plano de negócio, porque a sinergia é algo que o comprador nunca vai te pagar pelo ganho que ele vai ter te comprando com a sinergia que ele vai estar obtendo no negócio. Só que isso vai deixar o negócio mais atrativo ou menos atrativo. A capacidade dele aumentar o preço para você, ou consumir um pouco do valor da sinergia que é dele, para viabilizar o negócio com você, pode ser maior.
Um investidor de capital, um private equity, nossa, cara, seria muito legal um plano de negócio que mostrasse um determinado crescimento sustentado, que batesse com a tese de investimento dele. Então, não é obrigado, e eu até recomendo meus clientes, se não dá para fazer o negócio direito, e mesmo que fazendo direito, ele não apresente um negócio, não apresente o resultado que você quer, para que mostrar? Não precisa mostrar. Não existe regra para isso. Perfeito. Vamos lá para o valuation, então. Tranquilo, nem eu, mas eu acho que trocar ideia sobre valuation é muito legal, porque você traz uma experiência de mercado e você acaba dando pitaco em coisas que até o próprio especialista em valuation às vezes não pensa. Eu já teve casos, por exemplo, se você pegar teorias, né, de profissionais aí, vai falar que só existem 3 tipos de valuation. E quantas mesclas, né? Quantos híbridos de valuation a gente consegue fazer? Então, falar que só existe não existe só um tipo de valuation, né? Assim, ó, e para quem está nos assistindo, que não é da área, que é valuation? É o preço que dão para a empresa ser comprada. Então, você está para comprar uma empresa, você vai avaliar, ou seja, você vai avaliar ela. Então, é o valuation que a gente está dizendo. Então, assim, qual é o método que tem? Fluxo de caixa descontado, que, na minha opinião, funciona para europeu e americano. Por quê? Porque é um mercado estável. O Brasil, se a gente fosse falar de fazer um valuation baseado em fluxo de caixa descontado em 2005, você imagina esse fluxo de caixa descontado chegando em 2015 para fazer. Olha o tempo que a gente teve e as mudanças que teve no Brasil. Então, eu acho que para um mercado estável como o Brasil, não cabe. Não sei qual que é a sua opinião. Já a que a gente até falou do EBITDA aqui, 6, 7, 10 EBITDAs menos dívida, quer dizer, todos eles vão ser menos dívida, né? Mas também não sei se cabe, porque você olha para o passado. EBITDA é passado. Se o cara está a empresa tem tendência de crescer, vai estar errado. Se ele está tendo declínio no mercado, vai supervalorizar. Então, também não sei se o EBITDA é um grande negócio para valorização. Então, por isso que é caso a caso, não é? Falar em valuation é um negócio que dá discussão aqui a noite inteira, né? A gente vai ter discussão a noite inteira, e mesmo se você discutir só o tipo de valuation que você quer empregar, você vai ter discussão a noite inteira. A grande verdade é a seguinte: faltou o terceiro método de avaliação aí que você não esqueceu de comentar, que é a análise comparativa de transações. A similaridade. Isso, no mercado mais desenvolvido, que você tem transações em bolsa, um volume muito grande de operações em bolsa, você consegue ter a avaliação das companhias ali em real time, né? Não é o caso do Brasil. Nossa bolsa tem meia dúzia de empresas, todas as empresas, a maioria delas absolutamente large corp, então não tem que você utilizar isso como métrica de comparação. Então, esse terceiro aqui no Brasil não se aplica. O segundo e o terceiro, na verdade, cara, eu entendo assim, os dois são a mesma coisa. Por quê? Porque os caras quando se faz o fluxo de caixa descontado, o que você faz? Você pega o resultado histórico da companhia e projeta, faz uma projeção para 10 anos, 5 anos, depende do negócio, e traz isso a valor presente a uma taxa de isso. Por que se faz isso e se atribui a isso o valor? Porque, na verdade, você consegue medir o resultado que você vai ter no futuro pelas ações que você fez no passado. Então, o passado, no fundo, é investimento. Você investiu, você está investindo, a história da companhia, você sempre está investindo para o futuro. É a mesma discussão que eu tive em uma ocasião com um cliente que ele tinha 700 caminhões. E o potencial comprador mostrou para ele o valuation da companhia. Ele falou assim: Mário, onde é que estão meus caminhões aqui? E aí eu disse... Mário, só me perdoa, tem 30 segundos no Instagram aí, viu? Desculpa, perdão. Não, depois no Face, tranquilo. Então, cara, sendo rápido, os dois são a mesma coisa, o fluxo de caixa descontável e o EBITDA, porque o múltiplo de EBITDA, ele meio que sintetizou uma série de cálculos, fizeram isso repetidamente
repetidamente essa parte de desconto, de fluxo de caixa descontado, e chegou-se num múltiplo, num parâmetro para meio que cortar caminho. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, os dois métodos. Então, pelos dois métodos é a mesma coisa, e o terceiro método não ser aplicável aqui, acho que a gente não tem muito para onde correr, e aí o fluxo de caixa descontado acaba sendo o mais qualificado do que o múltiplo, na minha opinião, porque o fluxo de caixa descontado, pelo menos você está olhando a sua empresa, aquele deal, ao invés de ficar usando esse parâmetro. No Instagram, estamos... Bom, no Instagram encerrou, mas a gente está no Facebook aqui. Pode continuar, Marião. Desculpa, eu me alonguei um pouco. Voltando, o fluxo de caixa descontado, pelo menos você olha o seu resultado. E o fato da economia nossa ser uma economia muito, muito instável, isso vai afetar no quê? E vai afetar na taxa de desconto que você pratica para você trazer todas essas projeções de resultado para cá. Sabe? Então, quanto maior a instabilidade do seu mercado, no mercado que você está inserido, vai se calibrando a taxa de desconto que você vai trazer esse valor. Então, é uma coisa que é claro, você está corretíssimo quando você falou em mercados mais flat, e essa métrica é muito melhor calculada e muito mais fácil de se obter um resultado mais satisfatório. Mas, para a métrica do fluxo de caixa descontado, você até faz, na hora de você apurar o desconto, a taxa de desconto, você compara o tal do WOC, que é a flutuação do custo do seu dinheiro no tempo, comparado com mercados mais maduros e mercados mais estáveis, para você calibrar esses indicadores que determinam o índice de perpetuidade que você joga que você projeta 5 anos, e aí você joga um índice de perpetuidade para como se essa companhia ficasse para o resto da vida. E depois você traz isso ao valor presente. Isso é muito técnico, eu sei, me desculpem se eu estou sendo muito difícil de entendimento, mas não tem como fugir de colocar esses pitacos para a gente entender um pouco melhor. Perfeito, meu amigo. Olha, eu posso te dizer que essa noite aqui para mim foi uma noite especial, uma por revê-lo, mesmo que em distância, né? Outro, dizer que eu sou um grande fã do seu trabalho também, porque aprendi muito contigo. Hoje, eu, profissional, tenho um pouquinho de você. Então, eu quero agradecer demais aí por essa história, e queria agradecer demais pelo fato de você ter aceito o convite de estar conversando com a gente aqui. O pessoal que estava no Instagram, que está no Facebook aí, siga a nossa página aí para que a gente possa ter melhores momentos como esse também. Eu queria que você fizesse aí as considerações finais e, de antemão, agradecer demais mesmo a sua presença aqui hoje. Que isso, cara. Para mim é uma honra poder participar desse seu trabalho, que para mim é sensacional. Poder te chamar de fiote um dia, porque hoje você não é mais fiote, você já é grande, você é do meu tamanho, se não for maior. Você se desenvolveu como profissional, está fazendo um trabalho maravilhoso, e para mim é super, super gostoso, super gratificante poder contribuir com vocês, ser lembrado por vocês, as palavras que você disse. Eu conheci muitos de vocês, até durante a nossa live aqui, muitos que eu já não tinha contato há algum tempo, eu vi subindo o nome deles no Instagram, eu fiquei emocionado. Quero agradecer a você pela oportunidade, e todos eles também, que eu espero que estejam todos bem. E podem contar comigo, cara. Pode contar comigo a qualquer hora que for. Estou sempre à sua disposição. E boa noite a todos, né, que perdeu tempo aqui nos ouvindo. Obrigado, cara. Maravilha. Obrigado mesmo, Mário. Uma boa noite. Pessoal, uma boa noite. Curtam aí nossa página e o Instagram, para que a gente possa levar a vocês mais conteúdos. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Até mais.